Bom dia a todos. Bem-vindos à aula semanal número 5. E essa é uma aula que acontece toda sexta-feira às 10 horas para quem quer aprender como acelerar sua organização financeira para sobrar tempo e dinheiro. E o tema da aula de hoje é: você sabia que sua aposentadoria está cada vez mais distante? É um tema forte, hein? Hoje é um cenário novo aqui, vocês podem perceber, a gente está em deslocamento e estou em Goiânia, mas a gente não vai deixar de fazer aula por conta disso, não. Estamos aqui em outro estúdio de apresentação, vamos gravar aula por aqui hoje. Ninguém vai ter prejuízo de conteúdo, não. Então vamos lá, nosso tema: você sabia que sua aposentadoria está cada vez mais distante? E por que esse tema? Porque a aposentadoria é uma preocupação de pouca gente. Tem pouca gente que se preocupa realmente e pensa a longo prazo na questão da aposentadoria. E por isso é uma preocupação para mim. Como eu atuo com planejamento financeiro, me preocupa e me assusta demais a despreocupação das pessoas em relação a esse tema de aposentadoria. Eu fico imaginando sempre, as pessoas estão vivendo hoje, muitas vezes, e gastando dinheiro sem pensar em poupar para o futuro, achando que lá na frente vai vir uma providência divina, abraçar e falar: você é especial, tenho aqui uma aposentadoria para você. E já vou adiantar um spoiler: não tem isso não, viu? Você precisa prover os seus recursos lá da aposentadoria. E aí, agora, durante a aula, eu vou explicar melhor por que que a gente precisa estar preocupado com isso. Não só o planejador financeiro aqui, não. Todo mundo precisa se preocupar com isso. Então, vamos lá. O que que é aposentadoria, afinal? Primeiro, vamos tentar conceituar o que é a aposentadoria. Aposentadoria é o momento em que você escolhe parar de trabalhar, mas não é por obrigação, por escolha sua, tá? Então, parei de trabalhar porque eu estou muito idoso e não consigo mais trabalhar. Aí não foi muita escolha sua, né? Você está sem energia para trabalhar, acabou que você teve que se aposentar por força maior, ou você teve algum acidente e ficou inválido, né? Então, uma aposentadoria por invalidez, nesse caso, você não tem escolha. Mas aposentadoria, de uma forma geral, como estamos falando aqui, quando você escolhe parar de trabalhar. E aí você pode trabalhar nos seus horários, no seu ritmo, quando você quer, porque você quer. Trabalhar apenas por prazer. Isso é aposentadoria. Então, é até uma definição do Gustavo Cerbasi, né, planejador financeiro conhecido. A aposentadoria, ela não é o fim da vida produtiva. Ela é uma liberdade de tempo. É quando você define qual tempo que você quer trabalhar, qual tempo você quer curtir sua vida, qual tempo você quer viajar, curtir sua família. E na hora que você atinge essa liberdade, pronto, você define, faz só o que você quer. Tá? Também tem um outro pensador aí de planejamento financeiro, que é o Ramit Sethi, e ele fala que a aposentadoria ela tem que fazer parte do seu rich lifestyle. Ele defende que você busque, né, um modelo de vida de uma pessoa rica. E como que é o rich lifestyle? É um plano que te permite viver sem depender do trabalho. Não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Eu estudei tanto para ser médico, eu busquei tanta medicina e agora eu vou parar de trabalhar, eu amo isso. Não, você vai continuar trabalhando, mas sem pressão, na hora que você quer. E se por algum motivo, em algum momento, você está cansado, eu quero viajar por um mês, 2 meses, você tem recursos ali e você pode viajar. E o interessante é a gente fazer o plano da aposentadoria para quê? Para que a gente busque essa liberdade financeira o quanto antes. O quanto antes você conseguir essa liberdade financeira, melhor, enquanto você ainda está jovem, tem energia e pode fazer planos para sua vida sem depender do trabalho, porque você já tem recursos suficientes para você não depender de mais nada. Isso é ótimo, isso é excelente. O trabalho que você continuar fazendo depois vai ser um bônus, até para causas sociais, que você possa trabalhar de forma voluntária, contribuir, devolver para a sociedade algo que você recebeu durante a sua vida. Esse é o momento também. Então, a aposentadoria tem muitos benefícios. A filosofia da aposentadoria como liberdade, tempo e dinheiro tem muitos benefícios. E por isso que a gente precisa pensar nisso. E por que que ela está cada vez mais distante, né? O tema da nossa aula. Então, tem alguns pontos aí que eu vou elencar e trazer para você por que que está cada vez mais distante. Primeiro, a expectativa de vida cada vez maior, tá bom? Então, as pessoas estão envelhecendo, a população está envelhecendo, não só a população do Brasil, mas vários países estão enfrentando esse problema do envelhecimento da população. No Brasil não é diferente, a gente está com a população que está envelhecendo.
As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, então naquela curva demográfica, né, a gente claramente está tendo o quê? O grosso da população produtiva está subindo, está virando uma população idosa. Quando você tem isso, você tem uma pressão sobre o sistema de aposentadoria pública. Então, o sistema de aposentadoria pública, o INSS, está cada vez mais pressionado, porque você tem cada vez mais pessoas mais idosas em idade de aposentadoria recebendo recursos sem contribuir, pessoas que não estão mais em idade produtiva recebendo recursos, e os jovens que sustentam a parte de cima da pirâmide está cada vez menor, cada vez menos jovens para poder trabalhar e contribuir com quem está recebendo o benefício, tá? Então, isso é muito complicado. Além disso, como estratégia de correção do governo, o cálculo da aposentadoria, ele é corrigido muitas vezes. Então, você tem a idade mínima de aposentadoria, ela já foi corrigida para cima algumas vezes, tá? Então, querendo fazer uma nova revisão aí no curto prazo, vai ser corrigida de novo. Os benefícios que você vai receber lá também estão cada vez menores. Por quê? Porque a conta matemática não fecha quando você tem envelhecimento da população. E além disso, eu ouvi dizer também que tem alguns rombos por aí no INSS. Ouvi dizer, enfim, o sistema de corrupção também está atrapalhando a poupança pública que tem para aposentadoria. Isso é muito preocupante, tá? Uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nessa questão da aposentadoria cada vez mais distante, o aumento do custo de vida e do estilo de vida. O médico, quando ele forma, às vezes ele está ali naquela vida de universitário, ele ainda está gastando pouco. Mas a partir do momento que ele vai ganhando mais, vai aumentando o salário, vai fazendo plantões, a agenda vai enchendo, consultório, ele começa a ganhar mais e começa a gastar mais, começa a ter um estilo de vida maior. Um estilo de vida que ele sempre sonhou, ou até pressionado pela questão do status, aquele gasto emocional, aquela competitividade, uma necessidade de mostrar ali para a população que ele está ganhando, que ele é bem sucedido. Isso tudo influencia no maior custo de vida, tá? Então, ele aumenta a receita dele, mas a despesa vem aumentando junto e acompanhando. Então, isso aí não vai de encontro de trazer uma aposentadoria antecipada, nada disso. Ele não está fazendo nenhuma retenção dos recursos, ele está cada vez gastando mais. Isso é ruim, te deixa numa aposentadoria cada vez mais distante. A falta de um planejamento intencional também é importante. Quem é que está planejando? Você que está me escutando agora. Qualquer coisa, escreve aí. Você está planejando sua aposentadoria? Eu quero saber o quanto você está depositando para a aposentadoria desde já. Eu tenho falado com muitos médicos ultimamente e, assim, 90% não está pensando. Às vezes está pensando, mas não está agindo. Não está colocando nada no fundo de previdência ou pensando, por exemplo, em fundos imobiliários que te dão uma renda passiva. Ninguém está formando renda passiva. E muitas vezes não sabe fazer, não sabe como começar isso. E é normal, até por isso que precisa de ajuda, né? Aqui no nosso programa Acelerador Financeiro Médico, a gente traz muito isso, a gente traz essa organização para o médico que pensa em se organizar para a aposentadoria e a gente não deixa ele só no campo do pensamento. A gente traz para o agir, a gente traz para o campo da ação e coloca isso em prática. Até porque leva tempo. Mas se você não começar agora, quando chegar lá na idade da aposentadoria, talvez você não tenha aposentadoria. Isso é muito triste. E aí você vai trabalhar até quando? Você vai ter energia para trabalhar até quando? Se você é um médico que já fez, às vezes, uma residência, já terminou uma especialização e tudo, às vezes você já está até bem. Quando chegar lá na aposentadoria, você está disposto, às vezes, voltar a um plantão, dar um plantão depois de mais velho, dormir fora de casa, cansado? Está disposto a isso? Eu não estou. Mas eu já vi muitos colegas bem mais velhos voltando da plantão depois de uma idade já de aposentadoria. Você já deve ter visto também, todo mundo já viu, né? E o pessoal ficava assustado. Eu lembro quando assim que eu formei, comecei a dar plantão, o pessoal, gente, tem um senhor que está dando plantão aqui, tinha idade para ser meu avô. Pois é, não pensou na aposentadoria, não fez um provimento, não planejou. Isso é muito triste. A gente está aqui para isso, para planejar para você, para que não chegue lá na frente dessa forma, tá? Um último item, pensando aqui, por que sua aposentadoria está cada vez mais distante, é muitas vezes a ausência de um sistema automático de acumulação.
Tá? Então, você tem como automatizar os seus aportes financeiros, a sua aplicação financeira, seja por aplicativo, seja por meio do banco, né? Seja por meio de uma previdência com aportes regulares e automáticos. Você pode fazer isso. Hoje em dia tem recurso. E aí, você faz isso e nem olha para aquele dinheiro. Então, vamos lá, vamos supor. Você recebe o valor de um hospital. Vamos supor que você trabalha só num hospital ali e recebe lá R$ 20.000 por mês daquele hospital. Ah, recebo R$ 20.000, caiu na conta. No dia que cai o dinheiro, eu já deixo automático do banco já fazer a aplicação num fundo de previdência, por exemplo. E eu vou aplicar R$ 2.000 por mês nesse fundo de previdência. Na hora que o dinheiro cai, os R$ 20.000, se 2.000 já é aplicado automaticamente no fundo de previdência, restará 18.000 na sua conta. E aí? É isso que você tem. A partir do momento que você olhar só aquele dinheiro, você vai gastar só 18.000. Você não tem 20.000 mais para gastar. Você tem 18.000, porque você se pagou primeiro. Esse é o conceito de se pagar primeiro. Tá? Você está pagando para quem? O seu eu lá do futuro. Você está pagando para a sua liberdade financeira lá da frente. Mas isso precisa ser automático. A maioria das pessoas faz o contrário. Recebo 20.000, eu vou começar a gastar o dinheiro do mês. No final do mês, se sobrar 2.000, eu aplico. Não sobra. Enquanto o dinheiro está na conta, você está gastando. É natural do ser humano. Tá? Então, por isso que tem que deixar a coisa automatizada, programada. Para isso, precisa de um planejamento. Para isso, você precisa de ajuda. A nossa ajuda, a gente faz isso, te leva para o campo da ação. Então, não é a aposentadoria que está longe. É você que não está indo na direção dela. Você que não está se planejando para isso, tá? Como é que a gente constrói uma aposentadoria inteligente? A gente tem a tríade da liberdade financeira, né? Um é a acumulação de patrimônio, dois, renda passiva regular e três, a segurança patrimonial e tributária. Então, acumulação de patrimônio é a sua vida produtiva, é onde você realmente vai ganhar dinheiro. Você vai trabalhar pelo dinheiro, vai receber aquele dinheiro, vai trabalhar cada vez melhor, vai fazer especialidades e vai aumentar cada vez mais sua receita ao longo de sua vida como médico. Criar seu nome, sua referência como médico, tá? Então, esse é um pé do tripé aí, do pilar, né? O dois, renda passiva regular. O que que é isso? É buscar investimentos que te tragam renda passiva regular, tá? Então, são aí fundos imobiliários que te tragam renda passiva regular, fundos de previdência, que não necessariamente pagam mensalmente ou semestralmente, tá? Mas que ao longo do tempo eles vão reduzir, tem um benefício fiscal, eles reduzem a quantidade de imposto que você vai pagar lá na frente, e aí quando você chegar lá, pode ser uma previdência que lá na frente ela te paga. Então, eu quero uma previdência que me dê um salário mensal de 10.000 por mês quando eu tiver 70 anos. Aí se programa para isso. E aí tu vai ter o cálculo de quanto você vai ter que depositar por mês para quando você tiver 70 anos, ela te pagar 10.000 por mês, tá? Então, é uma renda passiva regular, um fundo de previdência, tem como fazer isso também. Tesouro direto, por exemplo, aí pode ser um tesouro direto com pagamentos semestrais, com pagamentos anuais, tem como, né? Tem essas modalidades do tesouro. E alguns fundos também, fundos multimercados que pagam, fundos imobiliários, até ações pagadoras de dividendos com periodicidade tem também, tá? As ações, vou fazer uma reserva aqui. Para quem está começando o planejamento, não pensar nada de ação, renda variável, não. O objetivo no momento aqui é você pensar em renda fixa mesmo, que te tragam segurança. E aí vai te trazer uma segurança patrimonial e também tributária, tá? Porque a gente tem que pensar muito nos impostos. E quando a gente pensa em impostos, recentemente agora o governo tá aplicando uma taxa de IOF maior em várias aplicações que a gente utiliza no mercado, está fazendo uma proposta de imposto de renda maior do que a gente estava acostumado. Então, para quem pensa no longo prazo, essas mudanças de imposto de renda sobre aplicações não foi legal, não, tá? Ela beneficiou quem utiliza para curto prazo, mas para longo prazo, pensando na aposentadoria, não foi bom. Previdência privada ainda é muito bom, ela não foi afetada com essas possibilidades de mudança. E a gente tem que estar sempre preparado. Essas mudanças, elas vão acontecendo sempre, né? Por quê? Porque o INSS está com dificuldade de manter uma aposentadoria. O governo está gastando muito, os impostos estão muito altos, os juros estão muito altos. Então, a gente está hoje aí num ciclo conturbado. Então, você precisa planejar mais ainda. Cada vez que o país está em crise, os juros estão altos, o sistema está caótico, é mais um motivo para você se planejar.
e os ativos que ainda têm o benefício fiscal ainda não foram afetados, você precisa aproveitar isso. Você sabe quais são? A gente pode te ajudar nisso aí. Vamos te ajudar no planejamento nisso aí, tá? O perfil do médico, ele tem alguns obstáculos e vantagens em relação a pensar em aposentadoria. Tá? Quais são os obstáculos para o perfil de um médico? Tá? Renda variável. Muitas vezes o médico é autônomo, né? Um profissional liberal, e ele tem dificuldade de ter uma renda sazonal. Não é um funcionário público que vai cair a mesma coisa todo mês na conta. Não é. É um profissional liberal, então ele vai ter que buscar o paciente dele, ele vai ter que operar, tem mês que ele opera mais, às vezes é cirurgia plástica sazonal, na época das férias das pessoas, cirurgia de criança sazonal, na época de férias de crianças, né? Então, tem algumas especialidades médicas que são muito sazonais. Então, a renda é muito variável, isso é difícil você fazer aquela programação automática, mas tem técnica para você resolver esse obstáculo aí, tá? Falta de tempo e conhecimento, o médico não tem conhecimento em cerca do sistema financeiro nacional e aposentadoria, e tá tudo bem, não tem problema, não tem que ter mesmo. O médico não tem que especializar nisso, o médico tem que especializar na medicina, deixar essa parte com quem entende, com quem estuda isso, com quem gosta. Um outro obstáculo também é o alto custo da vida médica, né? O médico ele tem um alto custo de vida. Vamos lá, porque ele é gastador? Sim, tem os médicos que são gastadores, que ficam gastando muito por status, comparação. Todos nós estamos sujeitos a isso, não tem jeito. Você está ali no meio que está todo mundo com um carro bom, com uma casa boa, com uma viagem boa, você quer ter a mesma coisa. Você está vendo isso todo dia, seus colegas de trabalho. E acaba que às vezes você gasta no momento que você não pode, ou gasta que você não tem. Então, essa questão do status tem também. Mas, naturalmente, a vida do médico ela é mais cara. Pensa o tanto de especialidades que você já teve que fazer, tanto de curso de atualização que você já não fez, seus congressos, a viagem para os congressos, os livros que você compra, os equipamentos que você compra. A vida do médico é cara por si só. Só para viver como médico e melhorar como médico, a vida é cara. Então, é um alto custo, né? Falta de previsão dos gastos futuros também é um problema. A gente não sabe como é que vai ser. Então, vamos lá, a pandemia nos ensinou muito isso. Tinha gente que estava fazendo planos, gastando, e porque eu ganho muito bem, de repente veio uma pandemia e o cara trabalhava só ambulatorial, o consultório fechou, não trabalha como urgência e emergência, só eletivo, a renda dele foi a zero. Alguns tentaram fazer teleconsulta, dependendo da especialidade, não dava para fazer muito bem, e a renda foi a zero. E aí? Não existe, gente. A gente não tem estabilidade. Ah, não, mas a pandemia não vai acontecer mais. Mas sempre tem alguma coisa, sempre tem um imprevisto. A imprevisibilidade é uma constante na carreira do médico. Então, para isso, ele precisa se planejar. Tem uma coisa que às vezes as pessoas vão vivendo e não se planejam, né? Esses dias para trás eu tive até uma reunião com o mentorado. Ele está casado, está fazendo uma poupança boa lá, pensando na aposentadoria e tudo. Aí eu falei, tá, vamos pensar numa aposentadoria, vamos pensar em renda passiva mensal. Aí ele falou, não, não precisa, porque só eu e minha mulher aqui, a gente não tem filhos. Eu, tá, mas e os filhos? Vem em algum momento, tem planejamento? Ele, tem. E quanto custa um filho? Ele, não sei. Pois é um custo alto. Você está se planejando em relação a isso? Você vai consumir parte dessa poupança que você está fazendo e você não tem renda passiva para te ajudar na hora que o filho vier. E se tiver um problema de saúde? Vem filho e vem um problema de saúde junto, alguma coisa que te impeça de trabalhar, você não tem nenhuma segurança. Você tem um seguro profissional, tem um seguro de vida, seguro de saúde? Não tem. Então ele tem que se planejar, tem que se proteger. Às vezes você vai fazer uma mudança de casa inesperada, precisou mudar de cidade. Tudo isso são custos e os custos são imprevistos. E para isso a gente tem fundo de reserva, reserva de emergência, seguros, a gente tem que fazer um planejamento em cima de tudo isso. Então perceba que o ambiente é complexo. Para entender tudo isso, tem que estar atualizado, tem que estar estudando, tem que estar acompanhando. Todo dia são modalidades novas de investimento. Todo dia o governo mexe na taxa de impostos aqui e ali, e acaba que você tem que migrar, de vez em quando você precisa migrar a sua carteira de investimentos para fugir dos impostos. Você faz um cálculo e vê que migrar vai ser mais rentável, com maior benefício fiscal, você precisa ficar fazendo isso, tá? Mas o médico não é tudo ruim, não, gente. Calma. Você é médico e tem muitos benefícios, tem algumas vantagens, tá? Você ainda tem uma renda acima da média. Por mais que você ache que não, mas as outras profissões estão muito difíceis, gente. É aquela coisa, tá ruim para todo mundo, tá?
Então, tem várias profissões aí, a maioria delas está muito difícil, muita concorrência. Essa concorrência de médico que está enfrentando agora, abrindo muitas faculdades de medicina, isso é uma coisa nova para o médico, mas as outras profissões já passaram disso há muito tempo e já vivem isso, as pessoas já estão se adequando a isso há muito tempo, tá? Então, a renda do médico ainda é acima da média. Por quanto tempo? Eu acho que você ainda tem uma janela de tempo que você vai ser bem remunerado e tem que aproveitar isso. Agora, eu não sei por quanto tempo. Então, vamos aproveitar que sua renda ainda é boa. É um diferencial, tá? O médico ele tem uma possibilidade de começar mais cedo, resolver o seu planejamento mais cedo. Por quê? Porque o médico, quando forma, ele já tem um salário inicial alto. É um salário inicial bom. Se você encher de plantão aí, jovem, acabou de formar, tá com energia, tem que trabalhar mesmo. E aí você vai ter uma renda acima da média. É aproveitar esse momento e fazer o seu caixa, fazer o seu patrimônio. Então, as outras profissões levam muito mais tempo para crescer uma base salarial, tá? Então, pensando em questão de renda acima da média, começar a possibilidade de começar cedo a investir, já fazer seu pé de meia, ela é real, na medicina é muito bom. Tem que aproveitar isso, tá? Então, para fazer tudo isso dar certo, você tem que tomar algumas pequenas ações hoje, com impacto gigante no futuro. Qualquer pequena ação hoje, pensando em finanças, se a gente jogar os valores, pequenos aportes a mais que você faz hoje, o resultado é exponencial lá no futuro. O seu eu do futuro, você lá, quando tiver idoso, você vai agradecer hoje, se você tomar essa mudança de direção. Então, começa aumentando aí 10%, 15% em cima do que você aporta e já faz um novo cálculo. Para quê? Para criar um hábito. Começa aplicando um pouco mais do que você aplica. Quem não aplica, começa a aplicar para você criar um hábito. Na hora que você criar um hábito, fica fácil você aumentar os seus aportes, aumentar a porcentagem que você aplica, o quanto você economiza por mês. Usa aplicativos automáticos, usa ferramentas automáticas do seu banco para você fazer aportes automatizados, não ter que se preocupar com isso e não ter que contar com aquela grana ali, tá? Em paralelo a isso, você vai continuar melhorando sua renda, estudando, melhorando a medicina, sem ter que ficar gastando tempo cuidando das suas finanças, tá? E uma das últimas regras aí para você tomar uma pequena ação hoje com impacto gigante no futuro, procura a nossa mentoria, procura um profissional especializado. Você não tem noção do que a gente pode fazer com as suas finanças, o quanto que a gente pode melhorar só pelo fato de a gente estar debruçado, pensando aquilo, estudando aquilo, cada dia com mais tecnologia, aplicando inteligência artificial sobre isso. Você nem sabe tudo que pode ser feito, e a gente sabe, a gente pode aplicar. E o melhor, investir num profissional especializado, como por exemplo o programa que a gente tem do acelerador financeiro médico, o que você vai aplicar? Você pensa, eu não vou contratar esse serviço porque eu vou gastar mais, eu não quero gastar mais. Pelo contrário, o que você vai despender para contratar o nosso serviço? A gente promove uma economia tão grande no curto prazo e no longo prazo uma mudança de direcionamento tão grande que você não vai gastar nada. O nosso serviço se paga várias vezes. E basta você fazer uma reunião com a gente, clica aí no link da bio, marca um diagnóstico financeiro gratuito. Eu vou analisar suas finanças, não vou cobrar por essa reunião, vou analisar suas finanças, vou analisar a possibilidade de aposentadoria sua, e aí você vai perceber que o nosso serviço se paga. Você não vai despender mais nada por isso, tá? Então, essa pequena ação, ela tem um impacto gigante no futuro, tá bom? A aposentadoria, gente, ela não é umidade, né? Tem, quando eu aposentar lá dos 65, 70 anos, a gente fala, não, aposentadoria não é umidade, aposentadoria é uma conquista. Você pode conquistar essa aposentadoria em qualquer idade. Basta você se planejar e buscar isso. E às vezes você pode conquistar isso muito jovem ainda. E ter uma liberdade financeira, liberdade de tempo e poder aproveitar a vida e trabalhar por prazer nos horários que você quer. Se você ainda não começou nem a pensar nisso, você está atrasado. Você tem que começar. Né? No mercado financeiro, a gente fala que o melhor dia para começar a investir foi ontem. Mas o segundo melhor dia é hoje. Então, se você não começou, vamos começar a investir, vamos começar a pensar no hoje, no curto prazo, que dá para resolver, sem punir, né? Sem você sacrificar o seu curto prazo, sua vida hoje, e pensando no longo prazo, na aposentadoria, você vai ter um retorno gigantesco em relação a isso, tá bom? Vamos transformar seus plantões em liberdade.
Vamos transformar a sua agenda lotada em liberdade. Você merece isso. Você trabalha muito. Você estudou muito tempo. Você fez 6 anos de medicina, fez a residência, a subespecialidade, fellow, mestrado, continua estudando, atualizando congresso, você não para de estudar nunca. É aquela história sem fim, você nunca para. Você merece uma aposentadoria digna de um médico, de um profissional de valor, tá? E merece viver bem hoje da mesma forma. Tudo isso você consegue com planejamento, tá bom? Vamos para cima. Semana que vem a gente tem mais uma aula, né? Vai ser toda sexta-feira às 10 horas. Então, na próxima sexta-feira, 27/6, às 10 horas, a gente tem uma aula bem legal, hein? O tema é como criar metas para suas finanças. Às vezes você está aí perdido, tá, eu poupo, eu estou tentando gastar menos e tal, mas como é que eu crio meta? Que tipo de meta? O que é uma meta realista? O que não é? Eu vou te ensinar isso. Como criar metas para as suas finanças na próxima sexta-feira. Tamo junto? Clica no link da bio, se cadastre para as nossas aulas semanais, para você ser avisado, não perder nenhum conteúdo. Também está disponível no Instagram e no YouTube. Conto com vocês até a próxima semana.